acordo com um levantamento realizado a partir de uma pesquisa nacional do IBGE, o índice da pobreza e miséria no Brasil aumentou em 11,2%. Na prática, estamos falando de um aumento de 1,49 milhões de pessoas que passaram a viver nessa situação. Se formos comparar com 2014, ano em que a crise econômica começou, esse número sobe para 53% de brasileiros vivendo na pobreza extrema. Entrou a pandemia, acabou que simplesmente perdi o trabalho. O levantamento do IBGE ainda mostrou que todas as regiões do Brasil tiveram piora no índice da pobreza. No Nordeste, a situação é mais grave, com 55% da população sendo considerada extremamente pobre, um aumento de 10,8%. Mas até o Sudoeste, considerada a região mais rica do Brasil, sofreu com o avanço da pobreza, com um acréscimo de 13,8%. Lá, uma vez ou outra, eu faço uma unha aqui, outra ali, que é a vizinha que veio fazer aqui comigo, porque caiu um pouco. Tem que dar prioridade mais ao que a gente de comer. Até para conseguir uma cesta básica, você tem que se inscrever. O brasileiro é considerado um povo forte, que não desiste facilmente. Ainda assim, muitas pessoas têm vivido em situações precárias e não conseguem sair dessa situação. Mas, na contramão de toda essa realidade, milhares de pessoas conseguiram se erguer e mudar a história de sua vida. E isso também pode acontecer com você. Quer saber como? Descubra agora no programa Congresso para o Sucesso. Olá, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Eu quero colocar já logo no início do programa o nosso SOS, o 048 3216 6162 à sua disposição. Isso é para todo o estado de Santa Catarina. Aonde chegam essas imagens agora, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração, pode enviar o nome dessa pessoa que você sabe que precisa de oração, pode enviar aí, porque todos os dias, não é assim, eu acho, quem sabe será, não. Todos os dias nós apresentamos essas vidas, esses nomes a Deus. E o que nós acompanhamos nesse começo de programa, isso é realidade, isso é mundo real. Você, aqui de Santa Catarina, a senhora, o senhor, talvez não tenha visto isso acontecer no seu dia a dia. Porque graças a Deus nós estamos num estado próspero, onde tem pessoas que lutam, que trabalham, que não vivem isso. Mas a miséria existe. O espírito de miséria existe. E eu tenho certeza que tem gente me assistindo agora que você diz assim, olha, eu estou aqui em Santa Catarina, eu estou nessa situação, isso acabou de mostrar. Eu estou desempregado, eu estou endividado, eu vivo de cestas básicas, eu vivo de ajuda dos outros. E eu quero sair dessa situação, eu quero mudar. Em uma ponta está essas pessoas e na outra aqueles que têm muito, mas também tem depressão, tem tristeza, vive à base de remédios. Você toma tanto remédio, você vive tomando remédio, você dia a dia destrói a sua saúde com remédio. Nós temos o sofrimento, essa é a realidade, é muita gente sofrendo. O que eu tenho que fazer para mudar isso, para acabar com esse sofrimento? Eu vou te mostrar aqui agora e vou pedir para me acompanhar. Tudo que você precisa é tomar uma decisão de pegar a sua vida e colocar nas mãos de Deus e começar a buscá-lo. Esse é o pacto. É isso que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira. Não é vir só num congresso, mas é um pacto com Deus. É isso que vai mudar. Essa história que eu vou colocar agora mostra a história de uma pessoa, esse depoimento é a história de uma pessoa que fez um pacto com Deus. Nasceu no sofrimento, mas mudou a vida através da fé. Acompanhe. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos.
E chegando em São Paulo, eu deparei com uma situação muito difícil. Eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Tudo e fiquei viciado. Ao ponto de eu não ter mais onde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei. E eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio uma consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo, mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava, meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa, 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu saí, eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato.
Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto Laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. Deus fez o extraordinário acontecer na vida do Silvano. Está escrito na palavra dele que ele levanta o pobre do pó e do monturo o necessitado. Meu amigo, minha amiga, você que está sofrendo, você que diz assim, eu não tenho ninguém por mim. Eu sou uma pessoa que eu tento vencer aqui fora na força do braço. Eu sou guerreiro, eu sou guerreira, mas eu sinto, eu percebo essa carga negativa, essa inveja. Parece que tudo que acontece é para me colocar para baixo. Vem segunda-feira, vem ouvir o que Deus tem a dizer para você. Vem fazer o seu pacto com Ele. Sua vida, ela pode mudar. Esse ano de 2023 tem que ser diferente para você. Eu vou agora colocar mais uma vez aí o nosso SOS, o 048-3216-6162. Envia sua mensagem. Vou pedir para mostrar as imagens agora da aliança. Essa aliança que todas as segundas-feiras nós estamos distribuindo. Estamos levantando aos céus e pedindo a Deus para abençoar. Isso mesmo, olha aí. Você vai pegar a sua aliança segunda-feira, ou às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Vai estar conosco e vai vencer. Vai mudar a sua vida através da sua fé. Vamos à história do Rodrigo e da esposa dele, Chayane, e eu já volto daqui a pouquinho. Rodrigo, quanto tempo você ficou dentro da Igreja Universal? Dentro da Igreja Universal, sem vir segunda-feira, sem fazer um pacto com Deus? 6 anos, pastor. 6 anos. 6 anos. Como é que era a vida financeira? Toda amarrada, né, pastor? Trabalhava muito, virava a noite trabalhando, fazia muita hora extra, né? Assim como muitas pessoas que estão aqui hoje, falta de esforço não é, né, pastor? Se dedica na empresa onde trabalha ou até na sua empresa mesmo, mas não via os frutos, né, pastor? Você não viu os frutos? Não via os frutos não, senhor. Cada mês que passava piorava. Piorava, porque a gente aí usava cartão de crédito, aí tinha mês que pagava o mínimo, aí no outro mês tinha que pagar o restante e mais o que vinha da outra fatura, né? Então chegou num momento que virou uma bola de neve muito grande. Uma bola de neve. Sim, senhor. Você trabalhava aonde, Rodrigo? Eu trabalhei antes de chegar no Congresso durante 14 anos numa gráfica. Numa gráfica onde eu dava a minha vida ali naquele emprego. Eu era um bom funcionário e até era reconhecido, mas não tinha a bênção do altar naquele valor que eu recebia, né, pastor? Sim. Então, faltava. Todo mês faltava. Todo mês faltava. Rodrigo, o que fez você tomar uma decisão de falar assim, olha, esse ano eu vou começar a fazer o congresso? Então, antes de eu tomar essa decisão, a minha esposa já estava com a direção, né? A gente já tinha conversado, ela me cobrava, porque no ramo que eu trabalho hoje eu já fazia algumas coisas, né? Só que eu fazia daquele emprego a minha segurança, né, pastor? 14 anos, eu falava para ela como que eu vou pegar e vou largar tudo e vou começar uma nova função que eu nunca fiz na minha vida, né? Eu fiz 2 anos do congresso. Não fazia. O primeiro emprego dele foi nessa gráfica, então a vida toda ele só trabalhou nisso.
E aí eu comecei a fazer. Eu vinha direto do serviço com a Bia de ônibus, a gente ficava, depois voltava para casa, e ele falava assim, eu não nasci para isso, eu não nasci para ser empreendedor. E eu vinha aqui, todos os votos que eu fazia era para que Deus abrisse a visão dele, porque eu sabia da qualidade da pessoa responsável, de palavra, isso são coisas que não se acha, né? A maioria das profissões, as pessoas aí fora não tem isso. De palavra. De palavra, de entregar o que promete, de cumprir, né? Então, eu sempre falava para ele, ele trabalhava à noite, então nenhuma reunião ele conseguia vir à noite. Eu vinha com a Bia, mas ele estava sempre festa de família, se ela estava doente, era praticamente eu e ela. Então, não era uma vida que eu achava que glorificava a Deus. E todos os votos que eu fazia aqui no altar é para que Deus desse sabedoria para ele, capacitasse ele. E aí você começou a fazer o congresso. Então, aí teve um propósito, né? Que tinha que vir, eu acho que era às 6 da manhã, às 6 horas da manhã. Aí, para não deixar ela vir sozinha, que a esse horário eu conseguia vir trazer ela, eu comecei a vir. Aí eu comecei a participar da reunião, né? Aí participar da reunião, aí fazendo os votos, os propósitos, eu comecei a querer botar em prática aquela direção, né? Só que eu não confiei totalmente na direção, porque eu fiquei 1 ano trabalhando na gráfica e trabalhando com o que eu faço hoje com móveis planejados. Aí eu fiz mais um voto. Aí eu já desci do altar, já decidido que eu não queria mais. Aí ou não é? Não. Aí cheguei, foi numa sexta-feira, eu fui pedir as contas do trabalho, né? E foi tudo muito de Deus, porque os meus patrões falaram, o que tu queres que a gente faça? Eu falei, não, eu estou aqui pedindo demissão. Se vocês quiserem fazer alguma coisa por consideração, aí se passaram 15 anos, né? Aí vocês que sabem, eles me pagaram tudo, mesmo eu pedindo as contas, eles me pagaram todos os direitos, né? E aí a gente começou na caminhada. Você vê que quando é uma direção de Deus, Ele prepara tudo, né, Rodrigo? Sim, senhor. Quando vem do altar, é diferente. Você começou aonde, Rodrigo? Eu comecei na sala da minha casa. E só para frisar, depois de 5 meses que eu pedi as contas do trabalho, veio a pandemia. Né, pastor? Veio a pandemia e agora? Tudo fechado, tudo fechando. Mas mesmo assim, levantamos o sofá dentro de casa, arredamos as cadeiras e fazemos móveis na sala. Cortando dentro de casa, minha esposa com renite. Tinha dia que eu chegava, ela estava com o olho todo inchado da poeira. Mas a direção tinha sido dada e a gente agarrou, né, pastor? Aí foi se passando os meses, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada na pandemia. Foi o ano ali que eu trabalhei mais, né, que Deus deu uma base boa. E foi vindo os propósitos, foi vindo fé em fé, de segunda em segunda, a gente alugou um espaço, né, alugamos uma garagem. Aí veio uma oportunidade para a gente adquirir um terreno e construir o nosso galpão. A sede própria. A sede própria. Então, faz 4 anos que a gente está no congresso e da sala de casa, hoje a gente tem o nosso próprio espaço e Deus deu mais uma direção, que semana passada a gente começou a construir kitnets em cima do galpão. Então, a gente que alugava, agora a gente vai alugar para as pessoas, né? Foi a última direção que Deus nos deu. Deus não falha, né, Rodrigo? Não falha não, Senhor. Tem lutas, muitas lutas, né? Aí que o Espírito Santo, né, tem que sustentar. Sustenta. Aí que ele entra, né? Entra. Aí que ele é maravilhoso. Porque né? é muito fácil quando está vendendo, né, pastor? Quando os clientes estão pagando direitinho e quando ficar uma semana sem vender. E quando um cliente que você está contando com aquele dinheiro falhar e não pagar. Aí o Espírito Santo sustenta. Né? Ele dá uma paz, né, Rodrigo? Sim, senhor. Dá uma paz pra gente. Sim, senhor. A gente sabe que uma hora vai passar. É verdade. Uma hora passa, né? E graças a Deus
tem me dado sabedoria para mim não ter ansiedade em prosperar. É como o senhor falou, tem testemunhos aqui muito maiores que o meu, mas eu tenho a paciência para alcançar o foco, né, pastor? E não ter ansiedade, né? 4 anos atrás, fazendo móveis dentro de casa, comendo poeira, 1 ano sem receber visita dentro de casa, nem a sogra, nem cunhado. Então, foi luta, pastor. Mas chegou, né? Chegou, graças a Deus. Graças a Deus. Sim, senhor. Bem forte para o nosso Senhor, pessoal. Deus te abençoe, Rodrigo. Deus te abençoe. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. E você pode enviar agora a sua mensagem por esse WhatsApp aí, o 3216-6162, 048. De qualquer lugar do estado de Santa Catarina, esse é o nosso SOS. Que você pode enviar a sua mensagem, pode mandar aí as fotografias, o que tem de pessoas enviando, inclusive vou pedir até para você acompanhar nessas imagens, as pessoas enviando as fotografias, a foto da empresa, a foto do projeto, da carteira profissional. Nós estamos recebendo essas fotografias, estamos levando lá na 99.3, na Rede Aleluia, estamos fazendo o programa, pedindo para Deus abençoar. Enfim, a nossa parte para mover as águas, chamar a atenção de Deus, provocar o milagre para te abençoar, nós estamos fazendo. Agora, a sua parte, você precisa fazer. Você precisa sair um pouco desse grupo Ora por Mim, pastor, e começar a agir. É sair da sua casa, é lutar, é vir buscar, é vir falar com Deus, é vir orar, é vir receber a presença dEle, ouvir a palavra dEle. E aí 2023 vai ser diferente para você. Eu vou colocar uma história agora e daqui a pouco eu volto. Olha, hoje eu vou conversar com a Jordana. Estava me contando que antes do pacto ela era assalariada. Até que ela decidiu sair do emprego e abrir o próprio negócio, mas com a força do próprio braço. Com isso, era uma vida ainda limitada. Não é isso, Jordana? Conta pra gente como estava a sua vida antes do pacto. É isso mesmo. Antes do pacto, eu trabalhava numa empresa onde lá eu ganhava comissão. Eu até ganhava bem. Só que no dia que eu ganhava o pagamento, acabava, entendeu? Era assim, era uma vida limitada. Ao mesmo tempo que eu estava ganhando bem, eu ganhava mal. Eu não sabia administrar meu dinheiro, né? Minha vida era totalmente destruída. Foi aí que Deus me deu direcionamento para começar o meu projeto, né? Que era fazer sobrancelha. Nisso eu comecei apenas com a poltrona, né? Comecei a atender uma cliente, atender outra, só que era as mesmas clientes, nunca, né? Era totalmente limitada. Eu era de outra denominação. Foi aí que eu conheci a Igreja Universal e o pacto com a Palavra de Deus. E fez toda a diferença na sua vida, né? Toda a diferença. Quando eu comecei no pacto, o primeiro mês, o meu salário não, né? A minha renda, ela triplicou. O que eu vendia R$800, eu comecei a vender 5 mil, 6 mil. Então, eu vendi muito. Deus tem me honrado cada dia mais. Após eu ter iniciado o pacto e caminhado conforme a palavra de Deus, feito o ensinamento, né? Deus tem me honrado cada dia mais. Aqui na minha loja, pela honra e glória do Senhor, às vezes chega cliente desvirtuada e ouvindo um louvor, tem transformado a vida de cada uma delas. Eu tenho falado do pacto para muita gente, porque lá no pacto minha vida foi transformada. Jordana, muito obrigada por nos atender. E olha, se você aí de casa também se identificou com a história da Jordana, venha nesta segunda-feira participar deste congresso que tem feito transformações em vidas de milhares de pessoas. É com o Senhor aí no estúdio. Eu te aguardo aqui nessa próxima segunda-feira para que você venha lutar junto conosco e combater o mal. Esse ano de 2023, eu estou profetizando e determinando na vida de todos que têm vindo aqui. Uma ideia, uma direção, uma coisa nova tem que acontecer na sua vida. Deus te abençoe. Até lá.